Reverendo Eduardo, então, com a palavra. Então, inicialmente, muito obrigado pela presença de todos. É sempre um prazer poder contribuir de alguma forma para a divulgação das doutrinas celestes da nova igreja, pelos escritos de Swedenborg, e contribuir de alguma forma para que as pessoas possam ser um pouco mais ilustradas sobre as coisas dos céus e do Senhor. Esse estudo que nós vamos fazer sobre o máximo homem, ele é baseado num estudo em 10 partes do reverendo Hugo Odner, que, aliás, é o avô do pastor Andy, que está aí com a gente. E, então, foi feito um apanhado de algumas partes desse texto, né, para que a gente pudesse resumir, sintetizar, para a gente poder ter alguma ideia, né, porque tudo é muito vasto na obra de Swedenborg, né. E eu começo dizendo, então, citando essa Sabedoria Angélica 285, que o conceito principal dentro do pensamento da nova igreja, e em certa forma de todo o pensamento religioso, é que a forma humana é derivada da forma de Deus-homem, que o que é humano procede dele, e que tudo que procede de Deus é na forma humana, porque Deus é ele mesmo homem. No íntimo, é um esforço em direção ao humano que pulsa dentro de toda a criação, ordenando todas as coisas na aparência dessa ordem de uso, que é representado na forma corporal do homem. Enquanto nós pensamos a partir do conceito espacial do corpo humano, por exemplo, o seu tamanho médio, os seus 2 olhos, as 4 extremidades, nós vamos ter dificuldades em ver a imagem do homem no universo que nos cerca. Mas a doutrina da nova igreja não se preocupa com forma, mas sim com as funções. E a lei que organiza a natureza é em todos os lugares a mesma, em propósito e em uso. E essa lei, ela vem lá do influxo da verdade divina, onde a natureza teve a sua origem. E isso nós podemos ver em João 1, de 1 a 3, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, esse influxo é recebido de forma diferente em todas as coisas da natureza, numa imagem correspondente aos usos que são ordenados no homem. Assim, os que conhecem, são familiarizados com os escritos da nova igreja, eles sabem da afirmação de que todas as coisas no universo que estão na ordem têm relação com o bem e a verdade. Eles, bem e verdade, são os universais e os 2 essenciais que constituem o uso de todo o gênero humano. E nós vemos essa lei refletida em todas as correspondências físicas da natureza. Por exemplo, no calor e na luz do sol, nas leis e afinidades químicas dos elementos, na matéria, pelo fato de todas as coisas terem uma substância e uma forma, nas forças positivas e negativas dos campos eletromagnéticos, no sexo, em todas as coisas orgânicas da natureza, e nos sóis, nos planetas, em todo o universo. Então, não cabe aqui a gente delinear a extensão das correspondências, onde se pode ver todas as funções espirituais refletidas nesses 3 reinos da natureza. Mas, entretanto, só quando esses 3 reinos são tomados juntos, com as esferas das outras terras do universo e com os labirintos
das estrelas é que se obtém a representação correspondente completa da forma humana. A ciência das correspondências é, assim, essencial para trazer um todo lógico ao esquema da criação. Porque se há um propósito e um fim no universo, tudo nele deve corresponder a esse fim e, pelo menos parcialmente, representá-lo. E se esse propósito existe e é igualmente certo que o Criador deve ser divinamente humano, composto de amor e sabedoria, e isso na sua forma fonte, que é infinita. Por isso, nada de positivo pode surgir de Deus, homem, que não represente algo nele. Por exemplo, uma pedra não poderia ser dura se não correspondesse à sabedoria de Deus, a verdade é que é eterna. Uma criança não poderia nascer se isso não estivesse em correspondência com o fato do divino amor ser a fonte de toda a concepção da vida. Um homem não poderia adquirir a sabedoria se isso não correspondesse ao fato do Senhor ser onisciente. Assim, a única filosofia que segue a lei de que todo efeito tem sua causa é aquela que vê que o Criador, como fonte de todas as coisas, deve ser o infinito Deus-homem, ou o divino humano do Senhor. Porque a fonte da vida deve ser superior ao mais elevado produto da vida, assim como o vaso não pode ser maior do que o oleiro. Todas as religiões vitais do passado foram baseadas na concepção de que Deus é humano. Os antigos mesmo admitiam a semelhança do humano que, para eles, era impressa em tudo que foi criado. No entanto, no Antigo Testamento, essa concepção pessoal de Deus é representada e acomodada às mentes externas dos judeus. Jeová é retratado ali como uma pessoa divina com as mesmas paixões que um monarca arbitrário. Ele barganha com Abraão, com Jacó, permite sacrifícios sangrentos, permite a escravidão, a poligamia, a lei de Italião. Assim, os críticos que são hostis a essa ideia, não entendendo o espírito dessa acomodação, têm usado frequentemente essa concepção corporal de Deus como uma objeção a qualquer conceito de Deus como pessoal e humano. Eles classificam a imagem do Senhor dada no Novo Testamento como uma tentativa fútil de refinar as superstições do homem primitivo. Mas a doutrina da nova igreja demonstra claramente que há um fim, um propósito e mesmo um design inteligente por trás do fato do mundo natural existir. Além disso, ela traz também uma revelação dada com o propósito de instruir os homens em suas obrigações morais, de caridade, em seu relacionamento entre si e o Criador. Assim, Swedenborg, pela abertura dos seus sentidos espirituais, percebeu a ordem do céu como uma grande forma humana, que deriva a sua realidade da presença do Senhor como um homem divino. Como o universo natural deve ser visto a partir de sua alma, como um organismo e não uma máquina, o mundo espiritual, preenchido com almas humanas, é o fim da criação, que está na ordem dessa forma humana, que é o céu, o máximo homem. E só o Senhor é esse homem. E a raça humana só pode se aproximar da forma humana que ele representa por meio dos usos adequados, pelo qual bem e verdade, como nós vimos lá atrás, são livremente conjugados e organizados em um tecido de fé comum
e solidariedade. Somente o homem pode conjuntar o bem e a verdade dentro de si. Isso só pode ser feito entre seres humanos, e por isso só o homem é imortal. Mas ele começa essa construção a partir de baixo, pela conjunção de novos bens e novas verdades, e nunca pode atingir um estado de unidade plena, apenas uma conjunção mais perfeita. Mesmo o progresso eterno que os anjos adquirem quando eles entram nas sociedades celestes, nunca vai poder tornar os céus divinamente humanos. Eles sempre permanecerão imagem e semelhança de Deus. Daí nos dizem os arcanos celestes 4.839. Quando a ordem divina é representada em uma forma no mundo espiritual, ela aparece como um homem, pois só o Senhor é o único homem. E na medida em que os anjos, espíritos e homens recebem dele amor e sabedoria, isto é, na medida em que estão no bem e na verdade, nessa mesma medida eles são homens. Por isso, o céu universal representa um homem que é chamado máximo homem, e que a ele corresponde todas as coisas que estão em nós, nos homens. A forma humana é, assim, a forma da conjunção do bem, da verdade e do amor e da sabedoria. Até mesmo o corpo humano, com o nosso cérebro desenvolvido, testemunha que esse é o propósito dentro de toda a criação. Pois enquanto o mundo animal é movido por instintos e poderosos afetos, é apenas o homem, o animal racional, com livre e deliberada vontade, que pode conscientemente guiar a sua vida em liberdade de acordo com a razão. Swedenborg surpreendeu o mundo no século XIX ao dizer em seus arcanos celestes: agora é permitido revelar e descrever coisas maravilhosas, que, pelo que eu sei, ainda não foram conhecidas por ninguém, a saber, que o céu universal é formado de modo a corresponder ao Senhor, ao seu divino humano, e que o homem é formado de modo a corresponder ao céu em relação a todas e cada uma das coisas nele, e por meio do céu ao Senhor. Esse é o grande mistério que agora se revela. A partir de então, ele passa a tratar em detalhes como os órgãos e partes do corpo humano correspondem às inúmeras sociedades. Mas, infelizmente, hoje, o conhecimento da ordem do corpo humano é totalmente imperfeito e totalmente unilateral. Ele ignora a presença da alma como a substância e a força organizadora do corpo. E sem esse conhecimento das correspondências e também dos graus discretos, que são as diferenças entre os estados dos anjos nos céus, não pode haver uma concepção clara do mundo espiritual e seu influxo no mundo natural. E nem qualquer conhecimento do espírito e sua operação no corpo. Por outro lado, pelas correspondências do coração com a vontade e dos pulmões com o entendimento, podemos saber tudo sobre a vontade e o entendimento e sobre o amor e a sabedoria, e assim sobre a nossa alma. Numa leitura superficial dos escritos, nós podemos ver a imagem geral de como os céus são em aparência. Somos então ensinados que há 3 céus, cada um deles decorados com uma superfície da nossa terra. Pois lá nós vamos ver os céus com árvores, com plantas, com rios, com montanhas e até com os animais, que na verdade não têm uma vida eterna como o homem, mas que representam as afeições que os homens desenvolveram aqui nesse mundo e lá estão representadas, tanto nos céus como nos infernos. Eles aparecem, esses céus, um acima do outro.
O mais baixo situado em terras planas. Depois o segundo céu em colinas. E o terceiro céu em montanhas mais inacessíveis. No entanto, às vezes, eles aparecem em esferas diferentes, como se um acima do outro, em uma expansão superior e totalmente além de qualquer contato social ou relacionamento, exceto pelo que é chamado de um influxo do superior no inferior. Há anjos que são trazidos por certas mediações de um plano para outro, de modo a conversar face a face com o seu semelhante. Essas separações não são por espaços intermediários, mas são diferenças de estados, como nós vimos nos graus discretos, e que são sentidas dessa forma, através das distâncias, né? A separação em extensões é, portanto, para benefício e proteção de cada estado, para que não sejam perturbados no seu desenvolvimento, para que a sabedoria dos anjos superiores não se confunda e se perca em um campo de pensamento e vida desconhecido e relativamente impuro. Mas quando o estado de um anjo superior é acomodado por coisas correspondentes e harmoniosas com o céu inferior, ele se comunica com os anjos inferiores sem perder a sua sabedoria. E os anjos do céu inferior podem, assim, ser elevados para aprender com aquela sabedoria que lhes é superior. No entanto, o assunto é ainda mais complicado pela introdução de um novo termo, os reinos. É dito que os 3 céus distintos entre si também são seccionados em 2 grandes reinos, o celeste e o espiritual, que são praticamente coextensivos com os 2 céus superiores e seus externos, o espiritual natural e o celeste natural. Às vezes, um terceiro reino é mencionado, no qual os anjos do céu mais baixo, natural celeste e o natural espiritual, estão incluídos, junto com o homem no mundo. Também existem ensinamentos no diário espiritual sobre 7 céus ou planos mentais. E quando nós estudamos esses relacionamentos, eles são tão intrincados que impedem qualquer visualização, ou seja, é muito complexo, muito difícil de a gente penetrar nesse emaranhado de coisas complexas, como o nosso corpo humano é complexo. Basta nós termos uma aula de anatomia, que a quantidade de órgãos, de seccionamentos dentre esses órgãos, as próprias células, os tecidos, a pele, os ossos, tudo é um complexo que leva anos para a gente entender, né? E, por outro lado, parece que toda a sociedade no céu é composta de anjos de todos os 3 céus, tão diferentes que podem se comunicar apenas por influxo ou por correspondências. É mais ou menos como se a gente tivesse um edifício de 3 andares, onde em cima fica a diretoria, no plano médio fica a parte da administração, né? E no plano inferior o despacho. Eles não se veem, mas eles se comunicam por correspondência, né? Então há uma comunicação, mas há uma harmonia entre o todo. E esse todo ele funciona de uma forma perfeita, né? Mas a colaboração dos usos, portanto, é completa e ininterrupta, né? Fazendo essa perfeita harmonia, essa simbiose, essa síntese entre todos eles. Pois eles estão unidos por meio de anjos intermediários. E aí que entra uma das palavras-chave desse estudo também. A presença contínua deles parece quebrar aquela imagem de isolamento que as diferenças discretas entre os céus constroem nas nossas mentes. Para aqueles que são familiarizados com as doutrinas celestes, existem esses graus discretos que são diferenças de estados, ou seja,
que faz com que uns não vejam os outros, mas todos trabalham e se intercomunicam para que o conjunto todo seja beneficiado em comum, né? Na verdade, essa separação discreta ainda é mantida, ou seja, os céus continuam com as suas origens e diferenças, né? Ela se reflete por correspondência no maravilhoso sistema de comunicação que o corpo humano detém. Cada órgão é distinto e autocontido quanto às estruturas intrínsecas e pertinentes, e está protegido por membranas, ou seja, ele está fechado, mas ao mesmo tempo se intercomunica. E, por isso, nenhum órgão é independente ou desconectado. Mas o influxo da vida, as dádivas da nutrição, as sensações, os movimentos da vontade ativa da mente e da alma percorrem todo o corpo de maneira ordenada, o que reflete um governo impressionantemente sábio. Vamos então dar uma rápida olhada nos reinos dos céus com a ajuda do padrão da estrutura humana como Swedenborg concebeu. Nós lemos em Verdadeira Religião Cristã, 119, assim: todo o céu angélico, com a igreja nas terras, é diante do Senhor como um único homem, do qual o céu angélico constitui o interno e a igreja o externo, ou mais especialmente, de que o céu supremo constitui a cabeça, o segundo e o último céu, o peito e a região média do corpo, e as igrejas nas terras, os lombos e os pés. E o Senhor mesmo é a alma e a vida de todo esse homem. Quando penetramos nessa fascinante fisiologia espiritual, nós vamos descobrindo, em primeiro lugar, 3 grupos de vísceras e órgãos separados de maneira variada por coberturas de músculos e ossos. Os 3 grupos de vísceras correspondem aos usos dos 3 céus, e cada um tem seus últimos ou os externos. As mais baixas, as vísceras abdominais, são o átrio de entrada do corpo, mantendo o contato com o alimento que é recebido pelos lábios, ao longo do seu processo de absorção e digestão. E uma vez que o espírito do homem, depois da morte, entrando no mundo espiritual, é como um alimento para o máximo homem, é possível traçar cada estado que ele possa ter que experimentar no mundo dos espíritos, estudando o processo de digestão dos alimentos. Os espíritos noviços, em seu 3º estado, ou de instrução, correspondem a esse alimento quando entra nas veias do fígado e do mesentério e nos ductos quilo. E é sob o comando dos anjos naturais que a instrução dos recém-chegados geralmente é realizada, e a região abdominal representa esse céu. O segundo grupo de vísceras, o da cavidade torácica, com as funções vitais desempenhadas pelo coração e pelos pulmões, representa os usos do segundo céu. Ali, o alimento oferecido ao corpo está no coração e nos pulmões, que é convertido em sangue. E o sangue, o fluido vital, que distribui nutrição a todos os tecidos do corpo, significa as coisas do amor espiritual ou caridade. E, supremamente, ao divino celeste espiritual, que no céu distribui para todos o alimento da alma e cria as sociedades do céu em resposta perfeita a cada necessidade. O 3º céu é representado pela cabeça e suas vísceras, o cérebro, a sede do governo. Todos os usos do céu são conduzidos com o seu consentimento, com a sua orientação e com a sua assistência, por seu influxo comandante e sob o seu controle. Ele entende instintivamente o estado dos céus e acolhe, por meio dos anjos celestes, a alma recém-chegada e a guia em seu caminho invisível.
e também inspira os anjos naturais a guiar os espíritos noviços na sabedoria. Seu influxo de amor abre o céu espiritual para eles e desperta o seu amor reinante. Ao mesmo tempo, ele aperfeiçoa a sua própria sabedoria a partir da inteligência da verdade trazida à pureza pelos pulmões ou pelo reino espiritual. Adota, assim, as melhores percepções para construir os céus em uma semelhança cada vez mais verdadeira do divino humano. Da mesma forma que o nosso cérebro humano interpreta as sensações que o alcançam e as convertem em ato e motivação. Pois enquanto o cérebro derrama seu espírito na corrente sanguínea venosa, que retorna para vitalizar o sangue e combina suas essências nutritivas em proporções adequadas de glóbulos de sangue, ele ainda fornece a essência mais íntima que, nos órgãos genitais, produzirá a semente das gerações futuras. Assim, o terceiro céu distribui a esfera do amor verdadeiramente conjugal, pelo qual o divino celeste é transmitido. Mas notemos que esses usos específicos dos três céus distintos não se limitam a nenhum deles. Cada céu é um centro, um lar do seu uso peculiar. Assim como os três grupos de vísceras são os laboratórios dos três grupos, que é o quilo, o sangue e o espírito nervoso. Quando nós falamos que os céus são idênticos aos reinos, podemos pensar nesses usos em suas ramificações mais amplas. E assim, os escritos afirmam que o reino celeste, ou terceiro céu, é aquele das províncias do coração e do cerebelo, tomados juntos. E que o reino espiritual, ou céu médio, é aquele dos pulmões e do cérebro frontal. Isso está no Arcano Celeste 9670. Aparentemente, isso entra em contradição com o primeiro ensinamento que nós vimos lá atrás, de que a cabeça corresponde ao céu íntimo, o tórax ao céu médio e o abdômen ao céu mais externo. Mas, afinal, os usos do corpo são todos iniciados no cérebro. E os usos do máximo homem estão essencialmente todos presentes desde o início do céu celeste como consequência dele, o cérebro. Já o coração é um órgão da mama, mas é governado inteiramente por fibras involuntárias que se originam no cerebelo. É o vice-regente do cerebelo, ou da vontade inconsciente das almas, e realiza no tórax o uso do cerebelo. Portanto, corresponde a uma parte do reino celeste, por meio do qual o amor vital do Senhor envia suas correntes de força motriz por todos os céus. Os pulmões têm um propósito diferente, o de purificar o sangue e o alimentar com substâncias mais sutis, das quais nós conhecemos pelo menos uma, o oxigênio. Em seu movimento, eles dependem do ar de fora, em sua pressão e consistência. Seu ritmo é, portanto, um pouco liberado ao seguir o pulso do coração. E é estranho dizer que o cérebro frontal responde ao estado dos pulmões, enquanto o coração responde ao cerebelo e aos seus nervos. Pois nenhuma sensação ou consciência é possível no cérebro, a menos que os pulmões estejam operando, como nós podemos confirmar no caso de desmaios e afogamentos. E mesmo com a criança, antes dela receber os primeiros oxigênios do pulmão e dar o seu choro, o sopro da vida, né? O centro dos usos do reino espiritual está, portanto, no segundo céu, ao qual corresponde o seio, pois o espiritual recebe a verdade divina no entendimento vindo de fora,
assim como os pulmões, né, se alimentam desse oxigênio que vem de fora. E assim, para que todo o máximo homem possa ser purificado. Somos também instruídos de que cada um dos céus é triplo em graus e que o céu espiritual se estende na direção do céu celeste. Mas toda experiência e instrução que alcança o céu espiritual é, antes de tudo, purificada. Falsidades são removidas e as percepções mais elevadas são oferecidas ao serviço dos usos celestes que o amor ao Senhor cria no espiritual. O cérebro, assim, representa essa esfera interna e racional do reino espiritual da igreja, uma esfera de pensamento e caridade que responde ao amor mútuo que se derrama no céu celeste. Mesmo quando o cérebro e o cerebelo estão cooperativamente unidos por telas e fibras nervosas. E a lição que nós tiramos daí é que os escritos chamam de céus e reinos distintos, não são compartimentos separados em um sentido externo, mas esferas de pensamento e motivação, ou seja, vontade e entendimento se entrecruzando, bem e a verdade podendo ser ao mesmo tempo ser conjuntos, se isso estiver na motivação do ser humano e também dos anjos, né? Porque eles aperfeiçoam isso pela eternidade. E é um fato que duas pessoas que têm motivos ou amores discretamente diferentes não podem se entender em qualquer sentido. Se você trocar uma motivação superior por uma inferior, a sua sabedoria perece e a sua ilustração se perde. E se você tenta pensar por um motivo que é mais elevado que o seu, você não consegue ver as implicações e a sua mente desfalece. É assim com os anjos dos diferentes reinos dos céus. Eles não podem deixar as suas próprias esferas de motivação para não ficarem confusos. Mas ainda existem exceções a essa regra. E essas exceções implicam na presença dos fatores intermediários que nós citamos anteriormente. Porque a riqueza da vida mental dos anjos, ela depende exclusivamente da extensão de seus pensamentos e afeições para com as outras sociedades. E isso é o mesmo com o homem. Essa interação, esse intercâmbio, é nisso que o homem se aperfeiçoa e ele pode produzir a reforma e a regeneração. Também é afirmado que cada sociedade angélica, em seu próprio lugar, forma 3 céus, uma acima do outro, como se em extensões separadas. O que une essas sociedades é um único uso comum, mas apenas quando há correspondência nas esferas inferiores. Isso é ilustrado pelos anjos espirituais celestiais que são intermediários entre os 2 céus superiores, o celeste e o espiritual. Eles estão em uma caridade que percebe profundamente as verdades da vida e, portanto, respondem ao influxo de amor mútuo que é a vida externa do reino celestial. Essa correspondência de estado por parte dos intermediários é o que une os céus. E, em um sentido amplo, essa função é mais ou menos universal para todos os anjos e deve ser o uso de todos os homens na sociedade humana. Quando o Senhor disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus, ele se referiu à necessidade de mediações, como a necessidade suprema para a manutenção da sociedade na forma humana.
há a necessidade de cada homem ser um pacificador em sua própria esfera de uso. Somente por um coração aberto e compreensivo pode ser estabelecido um equilíbrio justo entre os usos em toda a esfera da humanidade. Porque o amor dominante de um é tal que atribui à sua própria função uma importância que cega ele para os usos dos outros. Assim, ele defende uma causa, almeja uma realização, e todas as outras coisas, por mais importantes que sejam para os outros, tornam-se insignificantes. E aí nós vemos as ditaduras, nós vemos as imposições a que a sociedade tanto sofreu no passado recente. Há necessidade de espíritos intermediários que percebem não apenas seus próprios usos, mas os usos dos outros. Por estes, a forma humana de sociedade e dos céus está ligada num todo, ao corpo de uma comunidade ou ao corpo político. E isso tem, obviamente, uma semelhança com a nossa sociedade, muito embora haja tantos desvirtuamentos, né? tantos problemas na sociedade por causa desses elementos que fazem essas transições. E não nos esqueçamos que o desempenho adequado de qualquer uso está na saúde e na força dos produtos finais. Aqueles usos mais simples, mais relegados a um segundo plano. O máximo homem ou céu consiste não apenas nas vísceras do cérebro, do coração e dos pulmões e nas vísceras abdominais, mas o todo está protegido e unido por músculos, pele, ossos, que combatem a ferida que pode minar toda a vida do corpo. Eles são representados pelas partes externas de cada célula, pelos trabalhadores práticos e dispostos, pela superficial, mas útil mergulho em conhecimentos externos, pelo apoio daqueles que são limitados por lealdades e hábitos cegos, que, como os ossos do esqueleto, resistem a todas as mudanças, mas respondem mecanicamente em ações de massa. E até a igreja na terra está incluída no máximo homem. Com efeito, a igreja faz os exteriores desse homem, as partes cartilaginosas e ósseas. E isso porque os homens da terra são providos de corpos nos quais o espiritual inferior, que é o nosso, está vestido com o natural. Os escritos não sugerem que os homens da terra, quanto aos seus próprios ossos, constituem os ossos do máximo homem, mas sim que os homens terrenos realizam os usos mais humildes desse máximo homem. Visto como uma agregação de anjos, o máximo homem no céu cresce em perfeição. Se deixarmos a nossa imaginação nos levar de volta ao início da criação, antes que a raça do homem começasse em qualquer terra, teríamos que conceber Deus-homem como eternamente perfeito. Nossos pensamentos, então, devem se despir de ideia de tempo e espaço, pois estamos diante do mistério do infinito eterno, que pode fazer com que nossas mentes entrem em devaneios pelas fantasias, e a menos que deixemos as ideias grosseiras da experiência material para trás. E isso é uma função, uma necessidade, depois de nós recebermos esse tipo de conhecimento. Porque a doutrina nos permite descansar na ideia de que o Criador, como o amor infinito, é também substância infinita. Essa que criou o universo. E que a primeira criação foi o finito. Esse universo é finito. Do seu infinito. Por substâncias emitidas por ele mesmo, a partir das quais existe sua esfera envolvente mais próxima,
que o torna o sol do mundo espiritual e a alma do máximo homem, o Senhor Deus Jesus Cristo. Muito obrigado a todos. Aí fico aberto para perguntas, se alguém tiver algum esclarecimento. Maravilhoso, adorei, sensacional. Gostaria, se fosse possível, da gente ter escrito tudo isso que você transmitiu. Ok, vou passar para o Johnny, para o professor Jorge. Eu tenho uma pergunta, Eduardo. Não tem um livro sobre o Máximo Homem, e você pegou várias compilações. Eu vi que até o avô do Andy fez um texto sobre isso. O tio, não foi o Tio. avô. Ah, teu tio? É, meu tio. O avô era Carl e o tio é Hugo. Tá bom. O teu avô, que era parecido comigo? Não, a outra. Isso é da outra Heilman, não é para Odner, não. Tá bom. Mas tem, nessa resposta, tem vários livros. Tem um que até foi traduzido, não é, Johnny? Que Johnny está me pedindo de volta, que ele mandou. É chamado Correspondências Fisiológicas. Tem na sua frente, Johnny. Tem o livro, então. Tem várias, porque esse assunto do máximo homem, por isso Eduardo falou, é um assunto que está em toda a doutrina, não é? A forma humana está em tudo, não é? Quer dizer, por exemplo, nós olhamos uma árvore, nós vemos o tronco como os pés, não é? A cabeça em cima, não é? Os ramos são os braços da árvore. A gente veja a forma humana em tudo, não é? Então, mas especialmente no corpo humano, mas ainda mais dentro da própria mente humana, que é ainda mais uma forma humana, não é? Mas foi muito bom, Eduardo. Você pegou todas as coisas em uma vez só? Eu acabei estendendo. Depois que eu peguei esse estudo que o pastor Cristóvão me passou, aí eu fui traduzindo ele pelo Google e tive que ler ele todo, né? E aí eu achei que seria mais conveniente pegar a parte introdutória ali e praticamente as duas primeiras partes, assim, que ele vai... Ele sintetiza o grande homem cósmico, né? Ok. É chamado Orgânica Humano, é esse o nome do livro? Eu não sei exatamente, porque ele quando ele traduz, o Google ele traduz grande homem, né? Mas aí, no português, seria o máximo homem, né? Em inglês é Grand Man. Mas isso foi o livro que ele chama o Humano Orgânica, ou é um tratado mais... Não, é um tratado, é o Grand Man. Ok. Então é outra. Ele fez uma coisa ainda mais grande. Esse não é tão grande. Okay. 100 páginas, talvez, Eduardo? Por aí. Teria assunto para 1000. E você sintetizou muito bem. Obrigado pela apresentação. Muito bem. Então, eu queria agradecer a presença de todos.